Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Neuroses e Risos, o lugar que extrapola o consultório psiquiátrico. E hoje estou aqui com uma amiga, colega, muito especial, né, que veio aqui nos dar a honra da presença dela, de bater um papo sobre saúde mental no ambiente de trabalho. O nome dela é Maiara Araújo, a famosa Mai, doutora Mai. Primeiramente, queria dizer que é um grande prazer estar participando desse projeto com você, minha amiga, né? Uma inspiração, você sabe disso, já lhe falei várias vezes, né? E vai ser muito bom. Vai ser um projeto que eu tenho certeza que vai ser de sucesso. Que, inclusive, sucesso junto de todas as coisas que você faz. Profetizando, viu? Mas olha, Maiara, eu vou te apresentar aqui, né? Se eu falhar alguma coisa, você me corrige, tá? Eu vou te dar o currículo Lattes dela, mas depois você pode também se apresentar e falar um pouquinho de quem é Maiara, né? Então, Maiara, gente, é formada já há 10 anos, tem pós-graduação em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo, atuou, né, na sua vida aí de médica, né? Atuou nas Forças Armadas, faz e fez emergência ainda, né? Faz plantões, né, de emergência durante esse mesmo período que ela estava nas Forças Armadas, também trabalhou na emergência, nas unidades de pronto atendimento aqui em Natal, atuou por 5 anos em 2 grandes empresas daqui do estado também, como Clínica Geral e também atendendo a demanda de psiquiatria. Atualmente, eu tenho o prazer de compartilhar, né, consultório com ela. Ela está atendendo lá na Clínica Aprimore, né? Consegui puxá-la para perto de mim, né? Então, ela atualmente está em consultório particular, trabalhando principalmente, né, com transtornos mentais no ambiente de trabalho e saúde mental da mulher. Esses são seus grandes núcleos de atuação dentro da psiquiatria, né, Mai? Exatamente, esses são os meus grandes nichos. A minha vida médica acabou me levando para esse lugar. Quem trabalha comigo sabe da minha paixão pela saúde da mulher, né? A maioria das minhas pacientes são mulheres e eu carrego bem isso assim comigo. Eu gosto muito de trabalhar com a saúde da mulher. Que legal. E a parte de medicina do ambiente de trabalho, a parte de medicina corporativa ali, sim, né? Nas empresas, acabou que eu fui colocada ali e no final adorei. Uhum. Trabalhei muito nesses 5 anos com médicos do trabalho. Uhum. Eu tive a oportunidade de discutir muito caso, né, na medicina do trabalho também, e muito com a demanda da psiquiatria. Então, eu trabalhei inicialmente com a parte de clínica geral, mas vou ser sincera pra você, viu, amiga? A maior parte dos problemas que aconteciam nas empresas, quando chegava pra mim, era realmente da psiquiatria, né? Sim. E aí vai ser esse tema maravilhoso que a gente vai conversar hoje, né? Às vezes a gente começa a trabalhar, imagina um cenário, né? E aí, quando a gente tá lá dentro, aquela coisa não é aquilo tudo que a gente esperava, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com você. Você entrou para trabalhar na parte de clínica geral, de medicina do trabalho, achou que ia atender demandas puramente de doenças, de adoecimentos físicos relacionados ao trabalho. Mas aí, para a sua surpresa, né, você se deparou com uma demanda gigantesca de saúde mental relacionada ao trabalho, de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Exatamente. Não é isso? E dentro das empresas já tinha essa procura muito grande de mulheres, né? Sim. Porque assim, dentro da minha atuação, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que as mulheres, elas tinham uma demanda muito grande ali de realmente 8 horas trabalhando, fazendo movimentos repetitivos e tal, né? Essas empresas desse modelo mais tradicional que a gente conhece, e tive a oportunidade de trabalhar em empresas que as mulheres também trabalhavam, mas assim, numa demanda mais leve, entre aspas, que acaba sendo um mito, porque não é leve, porque era dentro de
cabines e fazendo, assim, um trabalho que não era tão manual, mas que era muito mental. Isso. Então, essas mulheres, elas procuravam ainda mais. E por ser mulher, eu sentia isso, sabe? Que parece que com os colegas, a maior parte dos lugares que eu trabalhei, os médicos do trabalho eram homens, então eu vi que as mulheres levavam muito mais para mim, que trabalhavam na clínica ou na parte da psiquiatria, as dúvidas e as dores muito relacionadas à parte psiquiátrica. Olha só, né? que legal. E aí foi se construindo esse nicho. Foi se construindo, né? Esse nicho. De Maiara está atendendo, né? De amar a saúde mental, amar... Saúde da mulher. Saúde da mulher e saúde da mulher no ambiente de trabalho. Exatamente. Então, foi me montando. Eu acho que, assim, esses 10 anos da medicina, eu fui me apaixonando e hoje, né, por esse nicho, e hoje eu consigo, graças a Deus e graças a você também, agora na Primore, né, junto dos outros locais que eu trabalho também na Natilab, fazendo também parte da minha apresentação, eu consigo levar essa psiquiatria, essa medicina, essa coisa do acolhimento aos pacientes do jeito que eu queria, né? Hoje eu consigo, depois de 10 anos aí, e com essa experiência, né? Eu tô hoje fazendo o que eu faço, gostando de fazer o que eu faço, mas eu tive 10 anos aí de experiência para poder estar aqui com você, contando essa história. Caminhada, né? Todo mundo tem a sua jornada, tem sua trajetória, tem sua história para contar, né? E a sua essa, a sua história profissional, né? Sim, sim. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, porque hoje a gente tá dedicado, esse episódio dedicado a falarmos sobre saúde mental do trabalhador, saúde mental no ambiente de trabalho, né? Como acontecem os adoecimentos, enfim. E como é que a gente pode prevenir, falar de tudo, né? Certo. Então, assim, não poderia ser outra pessoa que não fosse você. Amiga, obrigada. E aí, Maia, a primeira coisa que eu queria colocar aqui pra gente discutir, né? Porque a ideia é que a gente traga esse assunto no formato de conversa mesmo, para que aproxime das pessoas. Como eu falei no início, a ideia desse podcast é que a gente extrapole as paredes do consultório psiquiátrico e que as pessoas se sintam à vontade de ouvir o que a gente está falando. Sim. E se precisarem de ajuda, também se sentirem à vontade para pedir ajuda. Com certeza. Porque às vezes, justamente como eu te falei, né? Essa ideia de, poxa, será que isso está acontecendo só comigo? E aí eu vou pro médico e eu não me sinto à vontade de falar isso para ele, né? Então, acho que um ambiente como esse podcast que você está fazendo, vai aproximar muito os pacientes da gente. E a medicina hoje é isso, né? Assim, a psiquiatria, ela traz esse acolhimento. A gente precisa disso. Tem que ter, né? Não existe mais. Até estava falando, não existe mais espaço para uma medicina em que não há conexão, uma medicina que não há olho no olho, que não há uma aproximação, uma empatia mesmo com a dor, até mesmo compartilhar mesmo, né? Sim. E às vezes a gente compartilha a mesma dor Sim. com aquela pessoa, né? Exato. E assim, voltando um pouquinho para essa questão do trabalho, existe um duplo tabu, eu acredito, né? O tabu, primeiro, de procurar um psiquiatra e o segundo, de falar que o trabalho pode ser o fator de adoecimento mental. Exatamente, porque né? tem gente que vai chegar e vai dizer, não, doutora Ariadne, não, doutora Maiara, mas isso, as pessoas acham que eu sou preguiçosa, que eu não quero trabalhar. Porque se a gente for parar pra pensar, se a gente não tá trabalhando, a gente tá na nossa casa, né? Então, em teoria, pra muitas pessoas, poxa, se você não quer trabalhar, então porque você é preguiçoso. Você quer ficar só em casa, quer levar a vida e você vai ganhar dinheiro como? Só que não é bem assim, né? E aí, por isso que a gente, dentro do consultório, né? E a gente vai falar sobre isso aqui, mas a maioria das pessoas começam a levar o adoecimento mental no trabalho como uma normalização do padrão. Começa a adoecer, e esse adoecimento ele vai piorando, porque as pessoas, justamente desse tabu que você tá falando, elas vão naturalizando um excesso. Isso. Aí vira como se fosse esse potinho aqui, né? Ele vai enchendo, aí chega um momento que vai extravasar, né? Isso. Tem exemplos práticos que aconteceram aí até no Brasil mesmo sobre esses problemas de saúde no ambiente de trabalho. Eu não sei se você chegou a ver, eu vou trazer aqui também junto com a minha realidade, mas teve uma das moças do tempo na Globo, Sim, né? sim, Acho que sim. Isabela. Isso. E ela apagou.
Assim, ter um apagão na hora que ela estava apresentando ao vivo, em rede nacional. E depois ela deu várias entrevistas, inclusive ela fez podcast sobre isso, porque ela entrou justamente no que eu vou falar aqui para você hoje, que é a síndrome de burnout, né? Ela teve uma síndrome de esgotamento profissional ali, do trabalho, né? Porque o que seria essa síndrome, né? É um conjunto de sinais e de sintomas que acaba acontecendo na vida da pessoa, que estão ligadas ao excesso de trabalho, só que a pessoa ela não consegue reconhecer, porque, poxa, ela tomou como verdade para a vida dela o tempo todo que tem que ser, que tem que trabalhar, né? E assim, eu acho até também, Ariadne, importante a gente falar sobre a minha experiência nessa parte das empresas e tudo mais, mas trazer também pra gente a nossa parte médica. Sim, porque a gente também é trabalhador, né? E o trabalho do médico, assim, a gente passou muitos anos na faculdade e quando a gente começa a trabalhar, fica como se a gente não pudesse parar, né? Eu até... Já é incutido isso, né? Ah, não, quando eu me formar, eu vou pegar um PSF, vou dar muito plantão, vou não sei o quê. Já é incutido isso, né? Exatamente. Então tem que não, vamos trabalhar muito para fazer muito dinheiro, para ser aquela pessoa bem-sucedida, para não, né, não posso parar, médico bom. Imagina médico não trabalhando, que é isso, né? Isso, justamente, antes de a gente começar, eu tava lembrando, na verdade, que aconteceram várias vezes de eu não estar dentro de uma clínica, eu estar dentro de uma empresa, por exemplo, né? E aí as pessoas que faziam os agendamentos ali, que colocavam os pacientes para eu atender, me perguntavam sobre o outro dia. Mas e aí, doutora Mai, como é que vai ser o outro amanhã? Você tá lotada? Será que daria para você fazer uma orientação? Eu dizia, não, amanhã de manhã eu tô livre. Poxa, mas você tá livre? Tô livre. Tá livre e não vem trabalhar? Tá isso? livre e não vem trabalhar? Sim. Chegou um ponto na minha vida médica que eu comecei a perceber que para eu estar bem comigo e estar bem com os meus pacientes, eu precisava de um período de descanso ali. Então, nem que eu tivesse que trabalhar um dia inteiro, mas no outro dia ia ter meu tempo ali, meu autocuidado, perfeito, né? Isso. E aí acontecia muito quando eu falava para as pessoas que tinha essa possibilidade do autocuidado, né, enquanto médica, já era estranho. Começava a ser estranho também para alguns colegas. Mas aí depois as coisas foram se organizando e vendo que era necessário, né? Às vezes sou até como um bullying, né? Tipo assim, não, porque Maiara tem o day off dela, né? Num primeiro momento eu sou como uma tiração de onda e tal, né? Sim, ela é diferente. Ela pode, porque ela, né, ela tem um dia off que ela não trabalha, né? Então, assim... E não na realidade, acho que era você já identificando... Sim. Que... os meus limites. Exato, seus limites, né? E o limite em tudo, né? Sim. Inclusive no trabalho, que é uma fonte de prazer, sim. Que é onde a gente passa a maior parte do tempo... né, na nossa vida ali, principalmente depois da vida adulta, né, obviamente. Sim, com certeza. Então, é onde a gente gasta o nosso maior tempo, nossa maior parcela do tempo é trabalhando, né, é nossa fonte de prazer, nossa fonte de rendimentos, né, mas... A gente não pode esquecer da nossa vida pessoal. E outra coisa, mas também pode adoecer. Exatamente. Né? Existem trabalhos, né? Formas de trabalho, organizações de trabalho que favorecem adoecimentos mentais, principalmente os mentais, né? Todo mundo todo mundo que vai que trabalha em tal função vai adoecer? Não, né? Não necessariamente, né? Mas o que é que acontece? O que é que eu percebo, na verdade, amiga, nesse período aí que eu trabalhei nas empresas, né? Que eu tive a oportunidade de dentro do consultório, não falando só nas empresas, mas de dentro do consultório dos pacientes apresentando essa síndrome de burnout e esse excesso de trabalho. É a forma que a pessoa estava encarando o trabalho, entende? Ela encarava de um ponto que ela não podia parar de trabalhar. Sim. Porque se ela parasse de trabalhar, aquilo ali ia ser... Não, doutora Maiara, mas eu tenho que gerar esse resultado. Eu tenho medo de ser vista como se eu não tô dando conta, né? E aí, inclusive, foi uma das coisas que eu falei até também no meu Instagram. Fiz um vídeo aí recente
que o mundo, ele tá de muitos excessos. E muitos excessos, inclusive, de gerar resultados. Só que aí entra num lugar, Ariadne, que daqui a pouco esses resultados, eles se tornam impossíveis. Sim. E aí, o que é que acontece? É uma cadeia, né? Porque você começa, poxa, eu preciso entrar naquela meta. E aí eu atinjo a meta, só que aí, quando você atingir a meta, você vai... o colega que tá ali acima de você vai dizer, não, mas se você atingir mais da meta, você vai ganhar mais dinheiro. E aí fica numa carreira desastrosa. Foi isso, feito né? para se adoecer, né? Exatamente. Essa forma, né, de ter que fazer, ter que performar, ter que bater metas, né? Ter que chegar em níveis humanamente impossíveis, né? Tem trazido todo esse impacto, né? E tem também o contrário, as pessoas que também buscam formas, digamos assim, indevidas de atingir essas metas inatingíveis. Isso. Né? Então, são pessoas que acabam, muitas vezes, fazendo uso de substâncias. Exatamente. Né? Inclusive, eu tive um paciente no consultório, foi até super interessante você falar sobre isso. Eu até também levei numa live que fiz, um paciente que ele era Uber, né? E aí, no momento ele era Uber, e ele acabava tomando coisas ali para poder dar conta. Sim. Porque ele dizia, doutora Mayara, chega num ponto que o aplicativo que eu tô, né? Eu falei sobre a marca ali, mas o aplicativo que eu tô, ele precisa me dar um rendimento, só que eu preciso pagar a gasolina e eu preciso pagar o carro ali que eu tô usando e tudo mais. Os gastos Os gastos, né? Então, nesse lugar, a pessoa vai fazendo coisas bem complicadas, que vão, muitas vezes, até colocar o passageiro num lugar ruim, né? E, enfim, esse paciente, ele já chegou com essa demanda, já chegou bem consumido no consultório, porque a gente sabe que a síndrome do esgotamento profissional, né, a famosa síndrome do burnout, ela está muito ligada a outros adoecimentos mentais na psiquiatria. Sim. Porque a gente sabe que dentro da psiquiatria, os transtornos, eles se tornam muito próximos, né? Isso. Então, aquilo ali foi puxando uma tristeza, foi puxando uma desmotivação, e aí a mulher dele me levou no consultório, Sim. né? E aí a gente realmente foi precisar ver todos os comportamentos ali que não estavam sendo feitos de uma forma legal. Ele, até brinquei no dia com ele, ele fez... Doutora Mayara, eu não imaginava que eu ia adoecer fazendo uma coisa que eu sempre amei fazer, porque eu amava dirigir. Por isso que eu escolhi dirigir para aplicativo, né? E aí, infelizmente, por conta desse excesso, né? Ele acabou adoecendo e aí entrou realmente num transtorno depressivo. Precisou se afastar do trabalho? Precisou se afastar do trabalho. Não me recordo agora o tempo, mas foi mais de 2 meses Sim. e tudo mais. E depois a gente, né, com psicoterapia, com acompanhamento também, dentro da parte médica ali, da parte psiquiátrica, ele ficou bem. Mas o importante é você reconhecer. Até reconhecer, entra todos esses tabus que você, né, chegou a falar para mim. E uma coisa também interessante desse caso foi que a família dele, a esposa dele, percebeu que ele não estava bem, né? Só que muitas vezes, aí eu entro no contexto desses outros locais que eu trabalhei. Muitas vezes, os pacientes, eles não levam para casa. Então, eles ficam guardando aquilo. Então, a rede de apoio, que é tão importante no processo ali, né, da melhora clínica do paciente, a rede de apoio nem sabe, Sim. né? E às vezes quando a rede de apoio sabe, vem a saber, já está num nível realmente bem complicado, que aí a gente precisa chegar junto e tentar organizar ali para as coisas não saírem mais do lugar ainda. Sim, e essa coisa do excesso, né, que você falou. Então, eu acho que realmente o limite passou, né? Então, as pessoas estão adoecendo mais em função dos excessos, né? E a gente vê excesso em tudo. Mas falando realmente do ambiente de trabalho, pensa aqui comigo, o que é que será que torna uma pessoa mais vulnerável do que outra a adoecer? O que é que você percebe nessa prática, no seu dia a dia? Né? Porque às vezes você tem 2 motoristas de aplicativo que trabalham a mesma carga horária, no mesmo
no mesmo ambiente, exposta aos mesmos estressores. Por que será que esse cara adoeceu e o outro tá de boa? Aí a gente também vai entrar nessa parte médica e mais específica. Exatamente, a gente deixar claro que não é só isso, né? Na parte médica e mais específica, associada, claro, às heranças genéticas e tudo mais do adoecimento mental, né? Vão ter pessoas que elas vão ter realmente um pouco mais de possibilidade de adoecimento pelo seu histórico familiar, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, né? E aí imagina, né, Ariadne, a gente ter um paciente que ele já sofre de ansiedade, ele já tem o transtorno de ansiedade e ele não sabe que ele tem, porque é outra coisa muito comum no consultório, a gente não, o paciente ele chegar com ansiedade e ele dizer, doutora, mas assim, todo mundo tem ansiedade, né? Aí imagina essa pessoa que já tem uma propensão a ter um transtorno ansioso, um transtorno ali mental, depressivo, e ela no meio de uma situação desse, de trabalho, né? E eu consegui também, né, perceber durante esse período que geralmente são as pessoas que mais se cobram, né? Porque a ansiedade, ela vem do querer resolver tudo ao mesmo tempo. Querer, muitas vezes, esse nível de perfeição, né? E aí acaba que gera o que eu tinha falado ali pra você, gera uma situação totalmente adoecedora. O excesso, ele não consegue enxergar que ali tá o lugar, né? Ali tá o desarranjo. Exatamente. Né? Ali tá a problematização. Isso. Né? Porque aí ele tá querendo vencer uma exigência que ele não dá conta. Que outra pessoa pode até dar, mas que ele não dá conta. E outra coisa muito comum que eu percebo também é que nesses lugares, né, que muitas pessoas precisam atingir metas, o convívio é justamente todo mundo precisando atingir meta. Então, um ansioso, ele vai levando a ansiedade patológica até para as pessoas que não, digamos ali, entraram naquele trabalho sem tantos sintomas, né? E aí acaba que aqueles sintomas físicos, eles ficam no grupo. Fica uma coisa coletiva, né? Por isso que tem tanto esses ambientes de trabalho em que existe metas, por exemplo. Bancários. Né? Bancários adoecem muito, porque é o tempo todo. É meta em cima de meta, é meta em cima de meta, né? Então, existe uma necessidade de atingir essas metas e se você não atinge, muitas vezes você é humilhado, né? Você é escrachado. Bulinado, né? Né? E aquela outra pessoa que se esgoelou para conseguir aquilo ali, sabe-se lá como, aos trancos e barrancos, né? E aí aquela pessoa é endeusada. Então, assim, é muito discrepante. É uma inversão de valores, muitas vezes, que acontecem, né? Você falou sobre bancários, professores também. É uma classe que eu vejo que acaba gerando um adoecimento muito grande, muito mais nessa coisa do ter que lidar com determinadas faixas etárias, né? Eu tenho percebido, Ariadne, que hoje, algumas faixas etárias, principalmente ali os adolescentes, eles, com a questão do excesso do uso das redes sociais, acaba gerando uma cobrança muito grande para os professores, né? E aí, além do excesso do trabalho, acaba gerando, muitas vezes, a ansiedade de ter que lidar com esse público, né? Que muitas vezes... que já chega questionando, já chega perguntando, já chega com um monte de bagagem... perguntando também, mas muitas vezes mais exigindo do que perguntando. Né? Principalmente, eu não estou falando, né, que fique claro, que não seja só nessa coisa da escola privada, né? Mas assim, de uma forma geral, que por estar ali prestando aquele serviço, existem exigências que precisam ser cumpridas. Só que aí são muitas coisas que precisam ser avaliadas nesse contexto, né? É a forma que o professor vai lidar, é a individualidade de trabalho de cada um. Não tem como você chegar ali numa zona e dizer que o professor de matemática da turma tal é melhor do que o professor de matemática da turma tal. Cada um vai ter a sua forma de dar a matemática. A matéria é a mesma, mas a forma é diferente, né? Então, é outro grupo, né, que eu percebo de um adoecimento muito grande. Falei sobre motorista de aplicativo, você falou de bancário, falamos agora de professores, e eu falo agora da classe da saúde, né? E o que eu percebo, muitas vezes dentro dos hospitais, né, ainda faço emergência, é que tem essa coisa da ansiedade coletiva, porque o adoecimento, ele tá ali enraizado,
E não só o médico, mas o enfermeiro, o bioquímico, né, o técnico de enfermagem, ele quer... na verdade, não é nem que ele queira, mas ele está acostumado com uma rotina muito grande de plantão, né? E aí, essa coisa, para ele identificar que está sendo exaustivo, para ele identificar que está sendo demais... já chegaram casos de, no plantão mesmo, chegar pra gente ali como médico, né? Dizer, doutora, não vou aguentar finalizar esse plantão, né? E aí você falou também do doping, né? Porque o doping não pode ser só com medicação ali, aquelas medicações, mas tem o doping do café também, né? Da cafeína em excesso. É verdade. O excesso de café, aí vai segurando aquele plantão à base de um monte de café. Um monte de café e às vezes não é nem segurando só energéticos, nem dorme, nem come. Sim. E aí acaba, né, colocando um atrás do outro, um trabalho atrás do outro. E eu acho que uma coisa que potencializa o adoecimento na saúde, né, nos trabalhadores da saúde é que muitos trabalham em trabalhos que são de turno, né? Que são os plantões. Muitos trabalham tem que trabalhar em vários locais, né? Dá uma carga horária gigantesca, até mesmo por questões financeiras. Então, para você ter um mínimo para poder sobreviver, muitas vezes você precisa ter vários vínculos. Sim. E aí você sai de teoricamente era para estar descansando, mas você já emenda com o plantão do outro hospital, com a outra da clínica. Então, o trabalho em turnos, né? Os diversos vínculos, agregado também essa relação, né? Então, o profissional da saúde, ele tem o meio de trabalho dele é direto com a pessoa, com quem ele vai ajudar, né? Ele tem um gatilho direto ali, né? Porque ele tem aquela coisa do, poxa, eu sou da saúde, eu tenho que realmente estar demonstrando um cuidado com a saúde, eu quero que aquele paciente melhore. Mas aí vem essa coisa de vários vínculos. Então, ele tem o gatilho o tempo todo. Sim. E aí, isso eu vou falar sobre mim agora, né? Também, eu fiz um reconhecimento ali, acho que com 3 a 4 anos, né, de medicina. Eu já tinha saído ali do serviço militar. Na verdade, estava saindo, já estava fazendo só alguns plantões pelo serviço militar. E aí, acabei trabalhando em alguns momentos em locais próximos a Natal. Sim. E eu ia batendo carro, Ariadne, por excesso de trabalho, sabe? Assim, eu justamente nessa coisa de sair de um lugar para ir para outro lugar. E aí, cansada, nessa loucura, eu ia realmente batendo carro. E aí, foi na hora que eu tive que fazer algumas escolhas. Foi nesse ano, eu lembro, inclusive, que eu parei de fazer plantão noturno. Porque eu fazia plantão noturno. Sim. Eu e meu marido, a gente trabalhou 3 anos da nossa vida médica. Meu marido hoje é patologista, né? Mas 3 anos fazendo plantão noturno de sexta-feira. Então, a gente trabalhava sexta, fazia plantão noturno, só ia descansar no sábado. E quando aconteceu essa situação comigo, eu realmente olhei e fiz, não, eu não quero isso. Mas você vê que é sempre assim, né? A gente precisa chegar num limite. Sim. Né? E isso é muito ruim. Você falou agora, nem tava nos scripts, mas... também aconteceu isso comigo. Assim que eu me formei, que eu voltei para Natal, né? Que, enfim, fiz a residência fora e tal. Então... com medo, né? Disse, meu Deus, não ter emprego, ninguém me conhece, como é que eu vou sobreviver, né? Vou me aventurar. E aí a gente entra naquela coisa do quê? Vou trabalhar nos interior, né? Aí eu trabalhar 2, 3 interior, ia pra não sei aonde, tal e tal. E uma dessas, eu também cochilei, assim. Imagina que a demanda graças a Deus, isso. E assim, cara, tava esgotada, porque eu saía de um, ia pra outro, aí dirigia mais 1 a 2 horas pra voltar. E nessa eu dei aquela cochilada e quando eu me toquei, eu disse, caramba, podia ter sido muito pior, né? Mas você veja que em momento algum, quando eu escolhi... Eu pensei nessa possibilidade. E por isso que a gente, para os nossos pacientes hoje, né? Por isso que eu sempre falo isso no consultório também. Eu digo, aqui não há nenhum tipo de julgamento. Isso. Porque a gente tá falando agora como profissional de saúde, agora como médica. Poxa, a gente teve esse sinal. Isso. Só que o que a gente percebe no consultório é não ter essa sensibilidade ainda, porque justamente por essa cultura do trabalho, de precisar. Quando você veio da residência fora, você pensava justamente, não, eu tenho que agora mandar ver,
Porque eu me subespecializei e agora eu quero, né, colocar todo o meu conhecimento ali. Só que aí entra nessa linha tênue, né? Até onde vai valer a pena você se arriscar dessa maneira, né? Que foi o que aconteceu comigo no momento meu, né? E o que aconteceu contigo. E que é o que a gente pede para os pacientes fazerem essa avaliação. Porque a autoanálise, ela é muito difícil, né? Mas é duro, né, também. A gente entende que é difícil, porque como você falou, por exemplo, naquele momento para mim, poxa, eu passei sei quantos anos estudando, eu tenho que agora dar um retorno, né? Sim, eu vou dar um gás. Então, assim, eu vou dar o gás, que eu tenho que... Isso tem que retornar para mim de alguma forma, né? E a primeira coisa que a gente pensa é no retorno financeiro, né? De que essa gratificação volta como retorno financeiro. Então, e para isso a gente tem que trabalhar muito, né? Mas aí precisa... Infelizmente, né, a gente se sujeitar a algumas situações, a se colocar numa situação de risco, né? Mas tem outras, a gente pode, não, a gente, né, somos, eu até acho que é importante a gente dizer aqui, né, somos privilegiados porque a gente pode escolher não estar mais nessa situação. Sim, né? Com certeza. Mas outras pessoas não podem, né? Sim. Talvez aquele emprego é muito importante, né? Aquela função, muitas vezes é a pessoa que sustenta a casa, né? Então, é mais um fator também que entra como um complicador desse adoecimento, né? Que faz com que ela não chegue no médico que tá ali para acolher. Às vezes não chega, muitas vezes até quando vai chegar por esse motivo, já chega num grau muito avançado, né? Em que você precisa ter condutas até mais invasivas. Mais agressivas. Ou, né? E falando de trabalho, eu penso assim, acho que o mais agressivo é se afastar do trabalho. Sim, né? sim. Quando você atesta que a pessoa não tem condições de trabalhar. Isso, para mim, é o ponto máximo, né, da gravidade de um adoecimento relacionado ao trabalho. Você entender que aquilo você não consegue trabalhar mais. Porque assim, onde é que é o ponto, né, do reconhecimento de chegar nesse nível? Não são todas as situações que elas entram num afastamento completo, né? Sim. O que a gente, muitas vezes eu fazia, inclusive, era sentar com o paciente e dizer assim, vamos ver o que é que a gente pode mudar aqui. De repente, a gente pode diminuir um pouco essa carga horária. A gente vai conversar aqui junto com o médico do trabalho. E não falo nem de chegar para uma função e para outra, não. Nem desvio de função. De organizar. Mas organizar ali, dizer, aquilo ali... doutora Maiara, a gente aqui conseguiu ver que o que está gerando mais ansiedade em mim é estar diante dessa problematização. Sim. Então eu posso aqui com o médico do trabalho tentar ver se essa problematização a gente vai reduzir ali. E não são todos os casos, mas de fato existem alguns casos, por conta de todas essas situações que você pontuou, né? Que eu super concordo, de realmente ter que afastar. E deixar super claro também para os pacientes que esse afastamento é necessário. Quando a gente começa a fazer o tratamento, a associação do afastamento junto com a psicoterapia e muitas vezes a medicação, né? Se faz um ajuste ali do diagnóstico e o paciente depois, levando aquele diagnóstico a sério, levando todas as medidas ali que ele vai aprender a ter, porque na grande maioria das vezes ele não sabia que o trabalho podia adoecer, né? Que ele vai aprender a ter. Não esperava, né? Não esperava, exatamente. Ele vai tentando, se organizando e vai voltando. Uma coisa que eu vejo muito hoje, eu não sei se você consegue também concordar comigo, mas é a questão do celular, né? Assim, por exemplo, de você cumprir 8 horas, mas só que você não cumpre 8. Sim. Você cumpre 24. Sim. Né? Sim, porque o celular é uma extensão do trabalho, né? Você leva ali o celular, a pessoa tá com seu contato, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, eu faço um consultório assim, vamos montar aqui uma rotina funcional, seria uma rotina boa, né? Que gere uma funcionalidade na sua vida. Que não gere excesso. Que não gere o excesso. Então, vamos ver. Doutora Mayara, mas assim, eu fico 1h30 depois que eu chego do trabalho no celular. Peraí, então vamos organizar isso aqui. Você vai responder mensagem do trabalho nesse tempo. Até tal hora, né? E depois você vai esquecer. Porque aí também entra essa coisa da nossa rede de apoio e também das nossas conexões. Porque a gente tá ali no trabalho, mas é importante a gente se desconectar do trabalho para chegar em casa e ter o tempo com o marido, ter o tempo com o filho, né? Tempo não trabalho. O tempo não trabalho. O tempo de vida, né? O tempo de não fazer nada também. O tempo de não fazer nada, de deitar ali, de tomar um bom banho, né? Isso. Então,
essas situações, elas, para muitas pessoas, não são normais, entende? Porque o trabalho, ele acaba gerando essa cobrança, né? Você tem também, né, essa percepção dessa questão do celular? Sim. Os pacientes chegam com essa demanda. Celular, o próprio home office, né? Então, que foi, né, difundido aí durante a pandemia e que acabou incorporando aí. Então, o próprio home office, ele é também isso, né? Você acaba trabalhando muito mais do que se você tivesse lá que bater o ponto e tal hora, né? Porque você está, teoricamente, né, disponível ali aquele tempo todo. Inclusive, tem um exemplo também de um paciente meu que ele começou a fazer o home office e ele não... Chegou um ponto do adoecimento dele relacionado ao trabalho que ele não conseguia dormir no quarto dele. Ele dormia na sala. Olha só. Porque o que é que acontece? O cérebro dele teve a identificação que o quarto dele não era mais quarto, era o escritório. Então, assim, ele já tinha crises ali físicas, né, de ansiedade, ele tinha as crises físicas quando ele olhava para o quarto. E aí a forma de proteção dele era não ir para o quarto, era dormir na sala. Né? Pra você ver como é o contexto, né? O trabalho, ele é um home office, mas assim, se torna aquele lugar, ele acaba... O terror office. Exatamente, aquele lugar. Gente, que interessante essa história, né? Teve sim. Foi pra você ver. E assim, a gente tava falando aqui dessas questões e um tipo de adoecimento, a gente sabe que existe uma lista de adoecimentos relacionados ao trabalho, né? São as doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais, principalmente de movimentos repetitivos, né? Muito da parte, como eu falei, quando eu fazia clínica geral, até imaginava que, né, em algumas empresas, seria só isso. Que seria muito mais ortopedia. E eu nunca gostei muito de ortopedia. Mas, assim, gostava muito dessa parte da medicina do trabalho, né? De conversar ali com as pessoas e tudo. E vinha muito mais a parte da psiquiatria do que, de fato, as ocupações. Ou seja, por quê? Porque provavelmente existe, né, uma carga mental, psíquica muito grande, né, no relacionamento com o trabalho. E até mesmo um adoecimento físico, ele pode, quando ele se perpetua, né? Ele pode sim gerar um adoecimento mental associado. Então, por exemplo... Dores crônicas. Quem está exposto a barulho, a zumbido, a coisa muito alta, com o tempo ela pode adoecer também mentalmente, porque aquilo ali estressa a pessoa. A pessoa fica com medo de sentir o zumbido. Depois, aquele zumbido, ele vai se tornando uma dor de cabeça. E aquilo ali vai deixando a pessoa triste. Como a gente falou, né? Os adoecimentos, eles vão se tornando muito próximos. Sim. A gente sabe que dentro da própria ortopedia, os pacientes reumatológicos, que eles sentem muitas dores, são pacientes nossos também dentro do consultório, porque a dor crônica, ela leva a muita desmotivação, né? Já peguei muitos casos em fábricas que trabalhei por conta do movimento repetitivo, de lesões inflamatórias muito grandes, que gerava, até dentro ali do ambiente, vergonha das pacientes, uma incapacidade, sabe? Uma incapacidade. E assim, já cheguei, agora foi uma coisa que eu lembrei, de pacientes mais velhas, que elas se sentiam mal, aí gerava justamente um gatilho, né, para outros problemas ali de saúde mental, porque elas conviviam com meninas mais jovens. Que estavam a todo vapor ali, super energizadas. E elas se sentindo desmotivadas, porque dentro daquele ambiente elas estavam se sentindo, deixando o grupo para trás, né? Então, assim, dentro de um ambiente que, em teoria, é pequeno, que são, sei lá, 10, 12 pessoas, mas cada cabeça é um universo, né? Sim. E dentro daquele universo, às vezes existem pensamentos que elas não podiam partilhar com ninguém. E elas partilhavam comigo, né? E aí, essa questão da sensibilidade, eu chegar e dizer, não, mas a senhora está assim nisso há muito tempo, isso pode estar justamente ocasionando esse choro fácil, essa desmotivação aqui, que aí começa no trabalho e daqui a pouco vai para casa, exatamente, que aí entra, né, tudo que a gente já sabe. Né, e é isso que você está falando, né, é o que hoje se fala muito na psiquiatria, já é um conceito que é o contínuo, né, de adoecimento. Então, por exemplo, falando de burnout, né? Sim. Então, a gente sabe que burnout, síndrome de burnout, que você vai explicar para todo mundo, mas é sim considerada uma doença do trabalho, uma doença ocupacional.
né? E aí as pessoas sempre perguntam, e burnout é a mesma coisa que depressão? Não. Né? É a mesma coisa que ansiedade? Qual a diferença? É um contínuo, né? Então, Sim. explica aí pra gente, Maio, o que que seria, né? Vou falar um pouquinho de conceito e a gente vai fazendo aí o link com os outros adoecimentos. O conceito de burnout é justamente porque é uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas que aquele paciente está trazendo ali naquele ambiente de trabalho por esgotamento, né? Ele vai começando a apresentar sintomas de tristeza por conta do excesso de trabalho, desinteresse, né? Tristeza, dor de cabeça, dores pelo corpo, o desinteresse, aquela vontade. Muitas vezes o paciente ele começa a se tremer inteiro só antes de sair de casa para ir para o trabalho, né? Por isso que as dúvidas dos pacientes, porque os sintomas eles se parecem muito com a questão dos sintomas físicos da ansiedade. Né? E também os sintomas da depressão. Sim. Porque quando a gente fala sobre depressão, a gente sabe do termo técnico lá da adenonia, né? Sim. Que é você perde a vontade de fazer as coisas que você tem prazer de fazer, sim, né? Sim. E aí dentro do trabalho, usando até como exemplo aqui, quando eu falei ali do colega, do paciente que ele amava dirigir, mas aí ele teve um burnout, porque justamente ele começou mesmo fazendo uma coisa que tinha muito prazer, aquele prazer sumiu por conta do excesso. Né? Então, assim, mas respondendo melhor a pergunta, a síndrome de burnout é um conjunto de sinais e sintomas que geram... esse conjunto de sinais e sintomas leva tristeza, desmotivação, dor de cabeça, dores pelo corpo. Isso acaba gerando a pessoa não conseguir fazer o trabalho como ela fazia antes, né? Não é a mesma coisa do transtorno depressivo e não é a mesma coisa do transtorno de ansiedade, né? Mas essas doenças, elas se tornam juntas, porque a síndrome de burnout, ela abre a portinha para um transtorno de ansiedade, que abre uma portinha para o transtorno depressivo. Os sintomas, eles são muito próximos, mas claro, que se a gente for falar sobre conceitos, a gente vai ver que tem um tempo para cada um, né? Isso. Mas aí, como você falou, dentro da psiquiatria hoje, a gente vê como um contínuo, porque uma coisa vai abrindo a porta para outra, né? Perfeito. E aí, esse paciente, ele pode... doutora Maiara, então eu tenho um burnout e posso ter um transtorno depressivo e um transtorno ansioso junto? Você até pode, mas não necessariamente você tenha, né? Porque existem muitos, Ariadne, muitos pacientes que depois que a gente organiza ali aquela bagunça, eles ficam completamente funcionais. O marido vai no consultório para agradecer e a esposa vai no consultório para dizer que salvou a vida, né? Eu tenho várias experiências assim de vida no sentido de pacientes verem que não estavam no lugar que estava agregando, depois que se organizaram na medicação e na psicoterapia, resolveram mudar de área, né? Tenho também situações de pacientes que a esposa ficava em casa e depois ela começou a empreender e o marido ficou em casa. Então, assim, tem muitas histórias. Tudo, né? Durante esses 10 anos foi muita coisa. E, assim, cada um com a sua realidade, né? O que faz sentido. O mais importante é a gente, enquanto médico, a gente deixar claro para os pacientes que não tem nenhum julgamento. A minha realidade, ela é uma, a tua é outra. Eu encaro o trabalho de uma maneira, me dá prazer de uma maneira. E eu encontrei no meu contraponto, né? Eu encontrei um contraponto aí no meio da minha vida profissional. Você encontrou o seu. Isso. E cada um vai ter o seu. O que a gente deve, num encontro como hoje, sem julgamento nenhum, mas é conversar e deixar claro para as pessoas que existe um momento que a gente precisa gerar um equilíbrio, né? Não dá para ser tudo trabalho e nem, obviamente, nem tudo só lazer, né? A gente aqui tá falando sobre o problema do excesso de trabalho que gera o adoecimento, né? E aí a gente, necessariamente, com alguns sinais e sintomas que são, poxa, já não tô conseguindo mais prestar atenção ali no meu trabalho, fico com sintoma físico, já me dá vontade de vomitar, já... Não tenho vontade de ir, não quero socializar com meus colegas, me sinto um profissional ruim, me comparo o tempo todo, né? Acho que eu não sou tão bom... né? Isso são sinais, né? São sinais, com certeza. São sinais até em gravidade já ali, né? Sim. Porque os sinais mais leves, eles vão acontecendo no dia a dia de forma muito pontual. Por exemplo,
não tô conseguindo absorver aqui. Já sei que tô precisando de um tempo. Só que aí não vou me dando tempo durante a semana. Aí aquela coisa que, não tô conseguindo absorver aqui nessa reunião de trabalho, se torna uma dor de cabeça. Sim. Daqui a pouco se torna uma enxaqueca. Daqui a pouco se torna uma vontade de chorar. Então a gente vai... É como se fosse uma pirâmide, ela vai só crescendo, sim, né? Sim. E aí a gente precisa tornar para o paciente isso como uma mensagem. Precisa traduzir isso para ele, Isso, né? exatamente. Às vezes, como você falou, é tão difícil chegar até a gente, né? E quando chega, a gente precisa traduzir, né? Aí, nessa tradução, como arrumar a casa, né? Aí você falou, às vezes tem pessoas que só é uma organização. Sim. Uma orientação aqui para um gestor, né? Uma carga aqui, outra ali, consegue organizar. Outras, além disso, precisa entrar com medicação. Sim. Outras... Atividade física, né? Atividade física. Outra, saber dar pausas. Exatamente. Né? Tem, às vezes, só as pausas. Ir no banheiro, lanchar. Às vezes, colocar ali uma música às vezes, relaxante. só a pausa já, né? E a gente sabe que trabalhos em que você tem pausas, em que você pode diversificar a forma de trabalhar, né? Mesmo sendo uma única função, mas... Se diversificar a forma como você leva o seu trabalho também diminui a chance de diminui o risco, né? Sim. De esgotamento, outras condutas como as férias, com coisas simples, né? Muita gente vem de férias e não consegue perceber que aquilo é completamente adoecedor. Às vezes, assim, só você propor, tipo, por que você não tira seus 30 dias de férias, você faz 15, ao invés de tirar os 30, ou 3 de 10. Às vezes não tem possibilidade de fazer 3 de 10, mas faz 15, né? Então assim, só uma orientação dessa já ajuda muito, porque aí você vai ter 2 momentos ao longo do ano em que você vai ter um descanso. Essa orientação e coisas assim até bem simples que as pessoas não fazem porque elas normalizaram o excesso, como eu falei. Mas, por exemplo, o pause das respostas do celular, o comer sem estar com o celular, ter aquele período... Com certeza, né? A gente fala muito isso, às vezes os pacientes até riem, mas higiene do sono, né? Faz parte da higiene do sono a gente deixar tempo de tela, né? Então, é todo tempo para o nosso cérebro descansar, né? A gente ter aquele momento ali descontraído ou fazer uma leitura de um livro legal. Muitas vezes, deixar nas fases da nossa vida, tanto de falar sobre trabalho, mas ir viver outras coisas, né? Muitas coisas pequenas, elas se tornam grandiosas. É verdade. Dentro desse contexto aí do adoecimento mental no trabalho. E assim, dentro do próprio trabalho, né? Ter esses momentos de confraternização, ter uma relação saudável, interpessoal ali, né? No ambiente de trabalho e para com aqueles que a gente também oferece o serviço, né? Exatamente. Eu até falei sobre isso, é interessante você ter... Não estava no meu script aqui também, mas eu falei da relação do que seria o chefe e o líder, né? Sim. Isso dentro do ambiente corporativo é muito interessante, porque a chefia é aquela coisa de tem que ser daquele jeito, a rigidez. Isso é adoecedor, né? Porque, poxa, você vai estimular aquele seu... aquela pessoa que trabalha ali contigo a sempre estar tendo que cumprir uma meta, e se não for daquele jeito, é uma rigidez enorme. Já o líder, que é o que a gente quer que existam cada vez mais líderes. Que o gestor seja, né, um gestor de liderança, ele vai estimular você a respeitar o seu tempo, até realmente ter ali aquela quantidade de trabalho que você se propõe a fazer, mas ser no seu tempo, respeitar você, entender, te ouvir, propor essas coisas que você falou, que são super legais, super interessantes, de, sei lá, uma festinha, um aniversário, comemorações, momentos de descontração, né? Tem, inclusive, algumas empresas que eu tive a oportunidade também, né, de ver mesmo, que colocam locais para dormir um pouquinho ali, travesseiros. Tive a oportunidade de ver empresas que colocam jogos de videogame também, dentro do ambiente, né? Do corporativo. E assim,
faz muita diferença, sabe? Esse timing do descanso. Porque, como eu falei, isso é muito individual. A forma que é vista para mim, e é vista para você, e é vista para os nossos colegas, ela é diferente. Então, colocar, agregar dentro dessa realidade, né? Seja lá empresa, ou microempresa, ou empresas gigantescas, seja lá qual for o ambiente de trabalho, mas promover isso é muito legal. Porque senão você vira um robô, né? Porque você acorda, aí vai escovar o dente, já tem que tal hora, bater ponto, nananã. E aí, você, lá no trabalho, você não pode virar do lado, sim. né? E a ideia é justamente a gente promover muito mais liderança do que chefia. Isso. Porque promovendo mais liderança, a gente vai conseguir promover saúde. Olha, né? só. Olha aí, ouçam chefes, líderes. Sejam líderes. Sejam líderes, né? Que legal, Mai. Mas então, chegou ao fim, né? Conversinha boa, né? Sobre... Nem meu tempo passar falar com você, a pessoa não vê nem o tempo passar. Me deram um toque aí, que já faz mais de 40 minutos que a gente tá aqui conversando. Mas foi muito bom. Acho que é um assunto que não tem fim, né? Não realmente. A gente poderia ficar horas e horas aqui falando de tudo sobre isso. Mas foi legal, porque a gente acho que abordou... questões relacionadas desde o que pode causar, como perceber, e também a gente trouxe ideias de prevenção, né? E trouxe, assim, nossa realidade, porque... Nossa troca, a gente não tá nesse lugar de chefe, né? A gente, né? De superior, quero dizer assim. Pelo contrário, né? A gente tá nesse lugar de quê? De também ser trabalhadora, e saber que a gente também adoece, dar nossos exemplos aqui de momentos em que a gente beirou, né, um adoecimento e que precisou remodelar nossa relação com o trabalho. Então, e você é uma líder nata, viu? Eu sou líder? A gente tenta, né? Eu tento, né? Mas eu fico muito feliz com essa conversa. Sim. Né? Vamos organizar outros momentos para a gente falar de outras coisas, trazer nossas experiências, trazer a nossa vivência, nosso lado real, né? Porque por mais que a gente esteja sempre do lado do médico, assim, né? Nessa posição, mas a gente também nós somos seres humanos, né? E a gente está, muitas vezes, nós estamos do outro lado. Com certeza, né? com certeza. Trazer, porque acho que essa é a ideia, aquilo que eu falei no início. Transpor as barreiras de consultório e transpor esse mito e esse preconceito, esse estigma, né? Do médico e do psiquiatra. Né? Com certeza. Obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, minha amiga. Conte comigo.